Chegamos no 16º dia, vem comigo para Mateus capítulo de número 16. Vai falar aqui no começo que os fariseus e os saduceus foram até Jesus pedindo a ele um sinal. Jesus repreende eles dizendo que eles sabiam olhar o tempo, quando ia chover, quando não ia e quando seriam as estações, mas não percebiam os sinais dos fins dos tempos que estavam diante deles, e falou para eles que não seria dado sinal nenhum, senão o de Jonas, que Jonas ficou 3 dias na baleia. Jesus também ficaria 3 dias como morto, depois ressuscitaria. Na sequência, a partir do versículo 5 até o 12, vai falar de Jesus dando orientação para os seus discípulos para terem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Falava isso em relação aos ensinos dos saduceus e dos fariseus, para que não confundissem a cabeça dos discípulos. Os discípulos que acabaram de ver uma multiplicação de pão, pensaram que era o fato de eles terem esquecido de levar os cestos que sobraram, então estava falando que era para ter cuidado com o fermento do pão. Jesus falou assim: não é possível, vocês não estão entendendo ainda, não estou falando de pão não, vocês viram aí quando tinha lá 5.000 pessoas, com 5 pães e 2 peixinhos, a gente alimentou aquela multidão, agora com 7 pães a gente alimentou 4.000, não é de pão que eu estou falando do ensino deles para terem cuidado. A partir do versículo 13 até o versículo de número 20, vai falar de um episódio bem interessante, quando Jesus pergunta para os seus discípulos quem as pessoas diziam que Jesus era. Então eles disseram: uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é João Batista, ou até Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus perguntou para eles: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro, tomando a palavra, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala para ele: bem disseste, não foi você que disse, mas foi o meu Pai que te revelou, Pedro. E então foi esse episódio, bem interessante, que Pedro é usado pelo Espírito Santo ali para revelar que Jesus ele era o Cristo, o Filho de Deus vivo. Logo na sequência, a partir do versículo 21, Jesus começa a falar a respeito daquilo que ele ia passar para ser entregue nas mãos dos líderes religiosos, ia padecer e ser morto. O mesmo Pedro que acabou de falar que ele era o Filho do Deus vivo, que foi usado pelo Espírito Santo, agora repreende Jesus à parte, dizendo: não, tenha dó de ti mesmo, isso não vai te acontecer. E Jesus repreende ele dizendo: aparta de mim, Satanás, você só pensa nas coisas da terra, você é uma pedra de tropeço para mim. E repreendendo ele, porque era necessário que ele passasse por tudo aquilo. Então Jesus começa a ensinar aos seus discípulos também a respeito de quem quisesse seguir a ele, devia tomar a sua cruz e segui-lo, porque quem quisesse salvar a sua vida iria perdê-la, e quem perdesse a sua vida por amor de Cristo, esse iria ganhar. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Esse foi o capítulo de número 16, para nossa reflexão. Vamos tomar esse episódio de Pedro no momento usado pelo Espírito Santo de Deus para revelar que ele era o Cristo, no outro sendo usado por Satanás para tentar impedir que Jesus alcançasse, cumprisse o propósito para o qual ele veio à terra. Devemos estar sempre vigilantes, meus irmãos, porque em um momento a gente pode estar cheio da glória de Deus, sendo usado por Deus, mas 1 minuto de descuido, um momento que a gente deixa de ficar atento, apercebido, o inimigo pode usar as nossas vidas para fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Então que Deus te abençoe em nome de Jesus e continua firme nessa leitura. Amanhã, se Deus assim permitindo, estaremos de volta com o capítulo de número 17.